Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 34, que continuará falando sobre os mamíferos, visto que nós já iniciamos este assunto na nossa última live. Inclusive, nós vimos então as duas outras classificações dos mamíferos. Ficou faltando apenas uma, que é a dos prototérios, que também são conhecidos como monotremados. Esses animais, eles são ovíparos, isso mesmo. Eles colocam ovos e não possuem placenta, né? Ao contrário aí dos demais mamíferos. Eles possuem pelos e glândulas mamárias, porém ocorre uma coisa bem interessante, porque a fêmea, ela não tem mamilos. Então, no caso, os filhotes vão sugar o leite por meio dos poros que existem, na verdade, entre os pelos da mãe. E quais são os exemplos de animais que fazem parte deste grupo, né? São os famosos ornitorrincos e também tem uma espécie de equidna. Então aqui eu coloquei para vocês duas imagens dos ornitorrincos, porque aqui, né, o pelo está molhado, aqui a gente consegue ver com uma maior facilidade. Conseguimos perceber aqui, olha, essas membranas interdigitais que auxiliam no nado, visto que esses animais, eles nadam ativamente aí nos rios, né, procurando insetos, crustáceos e moluscos, e também remexendo a lama com o bico que ele apresenta, né, que inclusive parece um bico de pato, para que ele se alimente, né. Esses animais, eles são encontrados, tanto a equidna quanto os ornitorrincos, eles são encontrados na Tasmânia, na Austrália e também na Nova Guiné. Então, nós não encontramos esses animais aqui no Brasil, mas são espécies muito interessantes, né? A equidna aqui ilustrada, logo mais acima. Então, são animais bem interessantes que estão separados nesse grupo, né? Dos prototérios. Agora vejamos a importância ecológica dos mamíferos para fecharmos essa parte, ok? Então, a importância desses animais é que eles participam das teias alimentares, muitos servirão, né, de alimento para o outro, outros serão os predadores, né? Então, eu coloquei exemplos diversos, inclusive, de grupos diferentes, né? E muitos mamíferos atuarão na dispersão de semente, como é o caso de muitos roedores, que muitas das vezes cavam, escondem as sementes e depois acabam esquecendo onde enterraram as sementes, e aquilo ali acaba brotando, germinando e dando aí, nascendo, né, mais uma planta. Então, é bastante importante, né? Não somente dessa forma que ocorre a dispersão de sementes, mas de formas variadas, só aqui apenas um exemplo, né, para ficar mais ilustrativo. E algumas espécies são polinizadoras, então, mesmo que muitas pessoas não saibam, os morcegos, por exemplo, eles atuam, né? Algumas espécies atuam como polinizadoras, como é o exemplo desse aqui que a gente está vendo se aproximando próximo dessa flor, né? Uma flor de cacto. Então, durante a noite, esse animal ele vai estar então polinizando algumas flores, né? Isso também é muito importante. E nós temos diversos outros exemplos, né? Aqui a alimentação dos mamíferos a gente viu que é bem variada, então alguns vão se alimentar, têm um hábito, né, carnívoro, outros onívoros, outros vão ser herbívoros, então é um grupo bem diverso, inclusive no qual nós estamos incluídos, né, perdão. Os seres humanos estão incluídos nesse grupo. Então, nossa aula vai finalizando por aqui. Bons estudos! Até a nossa próxima live. Nos vemos. Até lá!